Bom dia, ouvintes da Rádio Cantareira FM, em 87,5 MHz na internet www.radiocantareira.org. Hoje, 20 de novembro de 2020, tempo de pandemia, a gente está fazendo o programa gravado e eu tenho aqui uma presença incrível, um convidado muito especial. Eu estou aqui com Gabriel Lucena, que é estudante, é aluno da Unicamp e vai se apresentar para você, ouvinte, porque hoje a nossa conversa é sobre essa nova geração maravilhosa que está vindo honrar esses nossos passos do passado. Tudo bem, Gabriel Lucena? Seja bem-vindo. Simone, obrigado aí pelo convite. Olá a todo mundo que está assistindo, que está escutando. Como a Simone já falou, eu sou Gabriel Lucena, atualmente eu sou aluno do 4º semestre de Economia na Unicamp. Sou um rapaz negro, periférico, sou da Zona Norte de São Paulo, da freguesia do Ó. E também dentro da Unicamp, eu fui da primeira turma de alunos que entraram pelas cotas raciais, né, que o movimento estudantil conseguiu na greve de 2016. E aí eu entrei ano passado, fruto dessa luta. Então, você está dizendo que você é da freguesia do Ó, então você é muito próximo aqui, né, da Vila Brasilândia, onde fica a Rádio Sim. Cantareira, onde é a nossa área de atuação. E, Gabriel, você é uma referência muito importante para meninos e meninas aqui da Brasilândia, por exemplo, porque a Brasilândia, sabidamente, isso pelo IBGE, por todos os institutos que têm feito pesquisa, é um dos bairros com o maior número de moradores negros, moradoras negras, moradores negros, e a juventude também, né? E eu gostaria muito que você contasse para essa nossa juventude, para essa nossa ouvinte, para esse nosso ouvinte, sobre essa trajetória, né? Você está falando que você foi de uma primeira turma de cota na Unicamp, né? Então, eu acho que hoje, da consciência negra, é importante a gente falar dessa questão, ação afirmativa. O que é isso na vida de um jovem negro? Conta para o ouvinte e para a ouvinte, Gabriel. Legal. Então, acho que primeiro é legal deixar claro, assim, que no Brasil a gente tem uma divisão racial muito grande, né? Então, muitas vezes a gente vê que, como você mesmo falou, a Brasilândia, que é um bairro mais periférico, é um bairro que é majoritariamente formado por pessoas negras, né? Então, as pessoas negras, as pessoas são pobres. E se a gente for olhar os bairros mais ricos, por exemplo, Morumbi, por exemplo, são bairros que são majoritariamente formados por pessoas brancas. Então, a gente vê que tem essa divisão racial no Brasil que, de certa forma, impacta nas condições socioeconômicas das pessoas, né? E isso impacta, principalmente nos jovens, né, nas crianças, adolescentes, nas oportunidades que a gente tem na nossa vida. Então, meus pais nunca tiveram condições de, por exemplo, me colocar num Bandeirantes, no Objetivo, nesses colégios caros da vida, enquanto que esses jovens de classe mais alta, eles têm essas oportunidades. Então, e aí fazer um colégio, e aí junto disso conseguir pagar um cursinho também, pagar um curso de inglês, pagar um intercâmbio, enfim, tudo isso. Enquanto que eu tinha escola pública e era isso que meus pais conseguiam me oferecer, né? Até porque dentro das prioridades era pagar aluguel, colocar comida na mesa. Então, a gente vê essa diferença de oportunidades para os jovens de acordo com a sua raça, porque isso está implicando a condição socioeconômica deles. Bem, isso foi a minha vida. Meus pais nunca tiveram condição de pagar um curso de inglês ou intercâmbio, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre fui aluno da escola pública, até hoje, né? Eu comecei o ensino fundamental em escola pública, fiz ensino médio em escola pública, agora estou numa universidade pública também. Então, acho que, primeiro é muito importante a gente saber essa importância do Estado, né, na nossa vida, porque senão a gente seria jogado e os nossos pais não teriam condições de trazer oportunidades por meios privados, sabe? Então, desde cedo eu fui aluno de escola pública, eu numa escola fica atrás da minha casa, Maria Aparecida Rodrigues Sintra, uma escola municipal. Depois do ensino médio eu fui para o METEC, que é da rede estadual também, e agora na universidade, estou na universidade estadual também, lá na Unicamp, em Campinas. Eu acho que a educação pública, ela é sucateada, assim, a gente vê isso nos governos, tanto federais, municipais, estaduais, mas a escola que eu estudei era uma escola realmente muito boa, assim. Eu tive algumas oportunidades lá e isso é uma coisa que diversos outros jovens acabam não tendo. Mas eu tinha muitos professores que eles realmente se importavam muito
com a vivência dos alunos e com as oportunidades que eles iam ter. Então, logo no meu primeiro ano, eu lembro que foi bem no ano que teve uma Bienal do Livro, e a minha professora de português, ela era excelente, assim, uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida, eu tenho muito contato com ela até hoje. Ela trouxe pra gente um concurso de redação, né? E na época eu gostava muito de ler, que também foi outra coisa que os meus pais trouxeram muito. Minha mãe sempre leu para mim antes de eu dormir, me trouxe esse hábito da leitura, então eu gostava muito, sempre ir na biblioteca pegar livro, quando tinha um tempo no meio das aulas, no intervalo, quando eu terminava as atividades, eu continuava lendo, então eu sempre gostei muito disso. Isso me ajudou muito a ser uma pessoa muito criativa. E aí a professora trouxe esse concurso de redação da BDL, que é a Associação Brasileira de Difusão do Livro, e eu decidi participar. Eu falei, bora lá, né? Nunca tinha feito uma redação na vida, tinha 11 anos, mas era sobre como eu comecei a ler. Era esse o tema da redação. E eu fiz uma redação meio de ficção, assim, falei como se o autor fosse uma rua, e aí cada casa fosse um livro dele. E aí eu acabei ganhando esse concurso em primeiro lugar, foi super legal, teve uma cerimônia, ganhei prêmio por um ano, assim, de livros. E esse momento foi muito importante porque, primeiro, foi uma consolidação do que minha família estava me trazendo e uma consolidação do que a escola estava me trazendo também, né? A escola pública, minha professora de uma escola pública. E a partir desse momento eu comecei a ver que existia potencial e eu comecei a entender aos poucos, né? Não totalmente do jeito que eu entendo hoje, né? Mas porque eu tinha 11 anos na época, mas eu comecei a entender a importância dessas coisas. E conforme o tempo foi passando, no ensino fundamental também, no ensino médio, eu fui percebendo que eu estava tendo acesso a essas oportunidades, mas outras pessoas não tinham, né? E que outras pessoas que nem eu, pessoas periféricas negras, não tinham essas oportunidades, ao passo de que pessoas brancas de bairros mais abastecidos, eles tinham essas oportunidades, né? Eu lembro até quando eu estava mais no final do ensino fundamental, que um professor de matemática meu, que inclusive era um professor branco até, a gente estava na época de fazer o TCA, né, que é aquele trabalho psicocultural, se eu não me engano, e a minha sala resolveu fazer sobre preconceito, e esse professor ele apresentou sobre racismo, né? E eu lembro que na época me chocou muito, porque eu acho que foi o primeiro contato que eu tive de verdade com dados, assim, porque na época era aquela coisa de, racismo errado, não xingue as pessoas negras de macaco. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, Gabriel. Quando que você entrou em contato com essa necessidade da consciência? Então, você está me dizendo que foi lá no TCA, na escola municipal onde você estudou, né? E eu estou fazendo esse recorte aqui porque eu sou professora da Escola Municipal de São Paulo, fui diretora e eu tenho muitos colegas, né? Então, acho que é importante a gente se assumir como parte desse processo histórico em que, sendo negros, não sendo negros, os professores têm um papel fundamental nessa construção, né? Nessa construção de uma sociedade justa, de uma sociedade que enxergue e que trabalhe, né? Não coloque por baixo do tapete da miscigenação, somos todos miscigenados. Não, a gente tem que ter essa consciência. Eu só fiz esse recorte para a gente lembrar mesmo que a educação tem um papel enorme nessa consciência. Continua, por favor. Sim. Sobre isso, nessa minha escola, minha professora de português era uma pessoa que falava muito sobre questões raciais, assim. Então eu lembro de diversas aulas que ela falava sobre racismo, falava sobre a gente não ser racista mesmo na questão do racismo recreativo, essa questão de xingar os outros, excluir alguém por ser negro. Mas eu acho que até os meus 13, 14 anos, assim, era uma coisa muito louca, até que eu não tinha dimensão que eu era negro, de fato, porque minha pele é bem mais clara, assim. E aí uma coisa que a gente sempre vê na mídia, por exemplo, ou quando a gente está tratando de questões raciais mais superficialmente, essa questão da gente chegar ao negro simplesmente como uma pessoa de pele retinta, né? Claro que existem teorias que falam sobre a diferença de tratamento de pessoas de pele mais clara, de pessoas de pele retintas, que são essas peles mais escuras, mas no geral, todo mundo é negro, eu sou afrodescendente. E aí, eu nunca tinha me enxergado como negro, mas ao mesmo tempo eu também não me enxergava como branco. E aí eu ficava nesse limbo, assim, tipo, eu acho que eu não sou negro porque eu acho que eu nunca sofri racismo. De fato, até o momento eu nunca tinha sofrido racismo escancarado mesmo, esse racismo recreativo que eu tinha falado. Mas era aquela coisa de tipo, nossa, acho que minha pele podia ser mais clara, né? Tipo, eu pensava isso quando era criança. E aí foi dentro da escola, tendo esse contato com essa professora falando sobre racismo, com esse meu outro professor apresentando vários dados de mercado de trabalho, de renda, que eu fui perceber e que eu fui me identificando, né? E aí foi nesse momento que eu tive esse estalo. Eu falei,
cara, minha cor é escura, eu tenho traços. Meu pai tem uma pele escura também, minha avó tem pele escura, minha família, tenho membros da minha família. Foi nesse momento que eu percebi que eu era negro, de fato. Então, no primeiro momento, o que o racismo me afetou foi eu não ter uma identificação, porque eu passei até os meus 13 anos sem ter uma identificação racial para mim. Para mim, eu tava alguma coisa ali, talvez pardo até, mas o que era ser pardo? Tipo, não tinha, sei lá, uma identificação de fato. E aí foi nesse momento, descobrindo sobre o racismo, descobrindo sobre outras pessoas também, que eu percebi que eu era negro e que eu me descobri mesmo, assim. E a escola pública teve um papel fundamental para isso, senão acho que até hoje eu estaria nesse, mas eu não sou negro, eu sou pardo, sabe? Mas o que é ser pardo, né? Porque pardo está envolvendo tanto pessoas negras, está envolvendo pessoas indígenas também, mas não tem uma identificação, né? Você não tem, por exemplo, uma ancestralidade, de fato, que é uma coisa que o movimento negro traz muito, né? Essa questão da ancestralidade, a gente reverenciar as pessoas que veio antes da gente. Nunca existe um povo pardo, nunca existe uma cultura parda, por exemplo. Isso é uma coisa que subconscientemente me afetava, de certa forma. Claro que eu não percebia porque eu era criança. Mas depois que eu comecei a me entender como uma pessoa negra, que foi passando essas questões do racismo, que eu fui entendendo sobre cultura africana também, até porque a minha escola ela seguia a lei de ensinar história e literatura africana, né? Que eu fui me entender como uma pessoa negra e fui entender mais um pouco essa parte da minha ancestralidade mesmo. E E e aí, a enfim, gente pensar nessa questão da identidade, né, Gabriel, é muito sério isso, porque você nivela todo mundo, né? Ah, somos todos brasileiros, né? Como você escuta por aí. E aí dá a impressão que não existe diferença. E o argumento contra a cota, por exemplo, o argumento contra as ações afirmativas, vem muito nessa questão de dizer, quem não é? Todos nós somos, de alguma forma, descendentes do indígena, do escravizado negro e tal. E aí nivela-se todo mundo, né? E todo mundo tem a mesma condição. Então, essa falta de identidade, muitas vezes, ela está escondendo um direito, né, que você tem de reclamar uma injustiça que foi feita lá atrás. E é assim que a gente vê. E é por isso que hoje nós temos tanto essa necessidade, não só de não fazer, mas de ser uma oposição ao que faça, a quem faça, né? E aí eu quero te perguntar isso, né? Como você, hoje, uma pessoa que estudou, como você disse, você teve apoio da sua família na leitura, isso faz toda a diferença, né? Apoio da escola, né? E você foi construindo essa identidade negra, de um negro maravilhoso, um menino maravilhoso, que está à frente, né, de muitas pessoas que não têm essa consciência de que pode ocupar esse lugar, né? Que isso é fundamental, as pessoas terem a consciência de que esse lugar é delas, né? Como você vê esse seu papel dentro da universidade, como economista que você será daqui a pouco, né? Como essa identidade negra te acompanha e vai te acompanhar em relação aos seus próximos passos na sociedade brasileira? Isso acho que é importante o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, escutar você dizer, né? Porque é comum também as pessoas, quando elas conseguem, e muitas vezes elas não fazem o que você faz, que atribui a potência que o Estado pode trazer para o cidadão, pensa que é uma questão individual, ou às vezes até de Deus, né, tal. Então, assim, como você enxerga esse seu papel, né, diante de uma sociedade que está muito longe ainda de trazer as pessoas na mesma condição? Como é que você vê o Gabriel Lucena nisso? legal. Acho que tem uma frase do Emicida, eu gosto muito do Emicida, eu sou muito fã dele. Ele resgata muito essa questão da negritude, né? Tem uma frase dele no álbum dele Amarelo, logo na primeira música, que na verdade não é nem ele que fala, mas tá na música dele, que é assim, enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou. E essa questão do movimento negro de ancestralidade é uma questão muito forte. E quando eu escutei essa frase, eu entendi muito, eu me identifiquei muito com ela, porque, de fato, quando a gente está ocupando espaço, a gente está ocupando, primeiro, para mudar a nossa própria realidade, né? Então, tentar mudar essa minha realidade enquanto pessoa periférica, que teve direitos negados e falta de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu estou abrindo essa porta para que outras pessoas parecidas comigo
está muito. Porque, de fato, eu vou ser ancestral de quem está nascendo agora, de quem nasceu depois de mim, sabe? Então, é abrir essas oportunidades para essas pessoas. Então, eu enxergo muito a minha vivência nisso. De fato, como eu disse, eu fui da primeira turma de cotas na Unicamp. Então, quando eu cheguei no Instituto de Economia, isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito com meus amigos de lá, eu cheguei e eu me senti muito sozinho, porque foi a primeira turma de cotas, não tinha tantas pessoas negras nos anos anteriores, e as cotas também não eram metade da turma, então eram poucas pessoas negras. E foi um choque para mim, porque eu sempre estudei em áreas periféricas mesmo. Então, na escola aqui do lado da minha casa, na ETEC, que é em Pirituba, que também é um lugar periférico. Então, por mais que na ETEC é um pouco mais elitista, porque tinha mais pessoas brancas, nunca teve essa questão de ser uma grande minoria de pessoas negras, tanto no Instituto de Economia quanto na Unicamp, no geral, né? Que a Unicamp ainda é uma universidade muito elitista, e como eu disse, eu fui da primeira turma de cotas, então não tinha tantas pessoas negras assim. Foi um choque, assim, eu fiquei... É aquela coisa de você não se sentir pertencente mesmo, porque você não vê outros iguais que nem você. Os poucos que eu via, eu admirava muito, assim, pessoas que vieram antes mesmo, então o pessoal que entrou 1 ano antes, 2 anos antes, eu admirava muito, eu ficava, nossa, se eu sem cotas, nesse primeiro momento eu tô me sentindo despertencente, assim, imagina esse pessoal que entrou antes de ter cota, né, que, tipo, eles poderiam ser os únicos da turma deles, por exemplo. Eu acho que o que me ajudou foi, primeiro, pensar nisso da ancestralidade, então eu tô aqui, eu tô abrindo essa porta e eu tenho certeza que na hora, eu tenho certeza que eu quero sair daqui, quero deixar essa porta escancarada para mais gente que nem eu conseguir entrar nesse espaço e eles não passarem por isso que eu passei de me sentir solitário. E segundo, foi me conectar com pessoas que nem eu. Então, a minha melhor amiga da Unicamp, ela é uma mulher negra, eu também tive contato com estudantes indígenas que também também tiveram essa questão de ser o primeiro ano do vestibular, então eles eram as primeiras pessoas indígenas lá também. Essa questão de raça do movimento negro e do movimento indígena sempre estão conversando bastante entre si, por mais das suas particularidades. E foi numa conversa, num dia, à noite, que a gente sentou e ficou conversando sobre isso, que eu falei para mim mesmo, nossa, tô mais aliviado agora, me encontrei com outras pessoas, sei que eu não tô passando por isso sozinho e vamos. Às vezes ainda é difícil, às vezes a gente tá, sei lá, num grupo fazendo trabalho e eu sou a única pessoa negra no grupo, ou numa sala, ou em algum projeto de extensão, ou fazendo qualquer coisa. Os professores, se eu não me engano, tem um professor negro no Instituto de Economia inteiro, e eu não tenho aula com ele, nunca tive, a gente não vê tanto ele assim no Instituto. Inclusive, também são poucas mulheres, a grande maioria dos professores são homens velhos e brancos, mais que admiro todos eles, mas essa é a condição deles. E na Unicamp, no geral, nos outros institutos também tem pouca representação negra e representação indígena também. Tem um instituto, que eu não me lembro agora qual é, o Instituto da Engenharia, que não quis aceitar fazer o vestibular indígena, por exemplo. Eles já estão privando a entrada de outras pessoas que também são demarcadas pela sua raça, sabe? Então, na universidade, a gente sente esse entrave, mas é aquilo, sou ancestral de que tá vindo aí, então eu preciso abrir essa porta e deixar ela escancarada para mais gente chegar. No campo da economia, eu sinto que é pior ainda. Eu, particularmente, não consigo lembrar de cabeça uma referência de economista negro, assim, porque os livros que a gente lê não são de economistas negros, até quando a gente lê alguma coisa sobre raça, como, por exemplo, o Gilberto Freire ou o Caio Prado, são sempre na perspectiva de pessoas brancas, né? E por exemplo, economistas que eu gosto, por exemplo, a economista que eu mais acompanho é a Laura Carvalho, uma economista da USP. É uma mulher, eu gosto muito disso, mas ainda assim é uma mulher branca, sabe? E aí a gente vê que não tem... Isso acaba fazendo falta nos estudos mesmo da academia da economia. Então, esses dias eu estava pensando sobre como, por exemplo, o orçamento municipal, talvez ele não contemple questões sociais, como, por exemplo, a gente sabe que o SUS, 70% das pessoas que usam o SUS são pessoas negras. E o SUS está sendo sucateado. Então, por que ninguém está fazendo uma pesquisa sobre como o sucateamento do SUS além de ser algo muito ruim, porque tá indo contra a Constituição Federal, que diz que a saúde é dever de todos, mas ele é de fato uma política racista, né? Porque se você está tirando financiamento de uma política pública que atinge majoritariamente pessoa negra, você está deixando esse pessoal morrer, sabe? Porque eles não vão ter acesso à saúde pública. Então, quando eu penso no futuro, assim, tanto seja numa área acadêmica, seja em empresas privadas, eu penso nisso, de trazer esses debates, porque eles estão começando a surgir agora,
mas eles ainda estão muito escassos, né? Porque eles estão justamente começando a surgir agora, e eu quero fazer parte desse momento que está trazendo esses debates para a área da economia, seja para fazer essas pesquisas, tipo, quais ações econômicas que estão mais impactando negativamente ou até mesmo positivamente as pessoas negras, e também dentro das empresas, falar, então, a gente precisa de diversidade, né? Já tem diversos trabalhos que falam que quanto mais diversa uma empresa mais ela consegue lucrar, por exemplo. Então, é importante ter isso, e a gente precisa de porta-vozes para fazer isso, e eu gostaria muito de ser um deles. Acho que o que mais me motiva a continuar estudando, assim, a sempre estar pesquisando mais sobre as coisas, é justamente conseguir fazer parte desse movimento de ser um porta-voz da luta do movimento negro. Isso é maravilhoso, porque a nossa economia, se ela tivesse um foco na diversidade, se ela fosse realmente escrita por autores negros, como você está colocando, essa ausência, né? Eu gosto muito do professor Boaventura Souza Santos, lá da Universidade de Coimbra, e ele tem um conceito que é a sociologia das ausências. Talvez uma instância, um momento que a gente mais aprenda a necessidade de ocupar espaço é enxergando ausências, né? E essa visão que você traz é fundamental para essas novas gerações serem as pessoas que vão ocupar esses lugares. Porque a palavra, para mim, o verbo é ocupação. Não tem outro, né, que senão esse. Porque se você for esperar essas coisas virem por viés legal, por viés humanitário, esquece. Sempre uma lei que contemple humanitariamente um grupo, ela vem por um movimento, sempre, né? E em relação ao movimento negro, sempre existe na história, às vezes, o desejo de desqualificar, como se fosse um movimento natural que a sociedade tenha atingido, e não é, não é. Então, você traz isso muito seriamente e com muita propriedade. Que você seja, sim, o autor, né, de um texto que vai trazer essa visão da economia a partir de um olhar da diversidade, né? Porque sempre vai haver o quê? Uma pessoa branca que teve acesso à academia com mais facilidade, falando em nome de, né? E é isso que a gente não quer. A gente quer que essas identidades estejam presentes, todas elas, e que a gente possa estudar a partir de todas. Né? Eu acho assim de uma clareza genial isso que você traz. E precisa ser ocupado mesmo, senão, como você falou, quando vai se debater SUS, quando você vai olhar para um ministério, não precisa nem ser esse ministério, né, que elimina adjetivos, mas qualquer ministério, quantos são os ministros negros que você vê, né? E quando existe a ocupação de um ministro negro, acontece o que aconteceu recentemente com o ministro da Educação, a correria para desqualificar a pessoa. Tem outros desqualificados nesse governo. Se você for ver, pede o currículo da ministra Damares, por exemplo, vai dar uma olhada nesses outros currículos, né? Mas não, assim que entrou um ministro negro, foi a correria para desqualificar, para buscar erros, é sempre assim. Então, eu vejo com muita importância, sabe? Muita importância. E me preocupa muito o futuro desse olhar para o Enem, para o sistema de cotas, né? Eu fico me perguntando, às vezes, o quanto os próximos governos vão valorizar dentro da sociedade brasileira essa equidade, que é uma correção de erro que aconteceu no passado. Né? As pessoas precisam estudar história, elas precisam entender que isso é um erro, não existe um aspecto que justifique o que acontece com a população negra neste país. Né? E a gente precisa correr atrás com urgência. Né? E aí a gente chega nesse dia 20 de novembro, que eu vejo com muita importância, né? E a gente tem essa discussão, às vezes até em grupos de redes sociais, você fica vendo as pessoas se oporem ao feriado, né, tal. E aí, como que a gente faz em relação a isso? Você que está mais perto das redes desse povo que está no Twitter, o que a gente faz em relação a isso, Gabriel? Ajuda a gente a se instrumentalizar, porque às vezes esse debate é muito cansativo.
Legal. Acho que só voltando um pouquinho na questão do ministro da Educação, eu concordo muito com a questão da ocupação dos espaços, mas acho que a gente precisa ocupar esses espaços com pessoas que são conscientes, né? Porque, de fato, esse movimento que você falou de já desqualificar o ministro, isso não ter acontecido com os ministros brancos, isso é muito verdade. Foi, assim, o ministro da Educação anterior dele, o Weintraub, também era completamente desqualificado, mas demorou-se para encontrar essa desqualificação dele e ele ainda ficou muito tempo no cargo, né? Ele ficou quase um ano, se não me engano, mais de um ano. Quando esse ministro foi na hora, todo mundo já procurou e já tirou ele em 2 dias, assim. Beleza que talvez não dê para esperar muita coisa do governo Bolsonaro, mas realmente ocorreu esse movimento. Mas, de fato, esse ministro, ele de fato não tinha um comprometimento com as lutas populares, com a luta do movimento negro, né? Mesma coisa com o diretor da Fundação Palmares atualmente, que fala enfim, fala diversas barbaridades, que já falou algumas coisas racistas também. A mesma coisa também com o recém-eleito vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que já tentou fazer leis para tirar as cotas, se eu não me engano, dos concursos públicos da cidade de São Paulo. Então, essa ocupação, ela é importante, mas a gente precisa colocar pessoas que sejam conscientes, né? Que elas realmente vão trazer uma representatividade, vai trazer luta, né? Não adianta só estar lá, ser uma pessoa negra, mas continuar servindo aos interesses da branquitude mesmo. O Djonga também, que é outro rapper que eu gosto bastante, ele fala disso numa música sobre você buscar sua ancestralidade, você lutar pelo direito do seu povo. E aí até num verso ele fala: senão você vai ser mais um preto que passa a sua vida em branco. Então, beleza, você é um negro, você vai estar ocupando espaços, mas você viu sua vida em branco mesmo. Você não conseguiu trazer coisas boas para o seu próprio povo, né? E aí, em questão do debate do Dia da Consciência Negra, eu acho que a gente ainda está muito nessa questão do mas por que não existe o Dia da Consciência Humana, né? Porque somos todos iguais, aí entra nisso, também estava falando da democracia racial também. Eu acho que a gente precisa elaborar mais esse debate de raça mesmo, para as pessoas entenderem que, sim, é necessário um Dia da Consciência Negra. Mesmo jeito que a gente precisa de um dia do Dia do Indígena, por exemplo, do mesmo jeito que a gente precisa do Dia da Mulher para exaltar a luta feminista, do mesmo jeito que a gente precisa do Dia do Orgulho LGBTQIA, porque são grupos minoritários que estão sendo oprimidos, né? Falando especificamente do movimento negro, a gente está falando de uma população que recebe muito menos renda, mesmo trabalhando nos mesmos postos de trabalho que pessoas brancas. É a população que mais é morta. Eu estava vendo um gráfico ontem que a diferença a cada 1.000 pessoas, se eu não me engano, que são vítimas de homicídio, se eu não me engano, 70 mais ou menos são pessoas brancas, ao passo de que 180 são pessoas negras em cada 1.000 pessoas. Isso é uma diferença gigantesca, assim. Se a gente for ver os dados do Atlas, do Mapa da Violência, né, que sai todo ano pela USP também, a gente vê que quem mais morre pela mão da polícia são pessoas negras. A gente vê que as crianças que morrem no Rio de Janeiro por bala perdida ou por confusão de policiais, entre aspas, que nem teve o caso esse ano, eram 2 casos que me chocaram muito, que eu esqueci o nome deles agora, mas são sempre crianças negras. Então, é uma população que está sendo morta, é uma população que não está conseguindo se inserir economicamente no nosso sistema. Então, tem essa diferença muito, muito grande, que era o que eu estava falando no começo, dessa diferença de oportunidades. As pessoas muitas vezes não enxergam isso. Claro que, se a gente for falar biologicamente, a gente é igual. Claro que assim, pessoas negras têm mais melanina na pele, mas de resto, se eu não me engano, realmente não existem diferenças biológicas. Então, biologicamente falando, somos todos iguais, somos todos seres humanos. Mas socialmente falando, que é o debate da raça, o debate da raça não está dentro de um contexto biológico, ele está no contexto sociológico. Dentro desse contexto sociológico, nós somos completamente diferentes, porque a gente não tem as mesmas oportunidades, a gente não está ocupando os mesmos espaços, sabe? A gente não é ouvido da mesma forma, a gente não é visto da mesma forma, inclusive. Tem uma autora norte-americana que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, que ela fala que as pessoas negras são vistas como os outros dentro da sociedade pelos brancos. Os brancos se veem como os universais, mas os negros e os indígenas, eles são vistos como os outros, eles não são vistos como um ser humano, de fato. E aí isso cai em muita coisa, cai em trazer violência, cai em hipersexualizar, cai em essas pessoas não serem, por exemplo, entre aspas, dignas de amor, tipo, não receberem amor de pessoas brancas, por exemplo. Então,
em tudo, assim, é na oportunidade do sistema de estar vivo, é no meio das relações interpessoais, em tudo, a gente é completamente diferente. E o Dia da Consciência Negra é justamente para a gente se lembrar disso, a gente lembrar que tem gente lutando para que isso acabe. Vai demorar? Com certeza, mudanças estruturais da sociedade demoram, não é do dia para a noite, mas a luta ela segue firme e ela é antiga. Desde o abolicionismo já tinha gente lutando, tanto pessoas negras quanto pessoas brancas também. Tanto que o Dia da Consciência Negra é marcado pelo dia da morte do Zumbi de Palmares, que foi um grande líder da resistência negra, criou o Quilombo dos Palmares, que até hoje existe, inclusive a luta quilombola também é muito importante. Teve, depois da abolição, continuou tendo movimento negro, porque na verdade não houve uma abolição de fato, né? Tem um autor, que inclusive é um autor branco, que é o Joaquim Nabuco, que ele era abolicionista, eu gosto bastante dele, inclusive, que ele fala que a abolição não é você simplesmente tirar os negros da escravidão e acabou. Tem que tirar eles da escravidão e inserir eles na sociedade, dando emprego, dando moradia, dando saúde. E não foi isso que aconteceu. Os negros foram libertos, mas continuaram escravos. Eu estava escutando ontem de uma senhora que foi numa uma palestra do Instituto de Ciências Humanas, lá da Unicamp, que era uma palestra sobre escravidão também. Ela falou, então, até os anos 50 eu era escrava também. Anos 50, isso há 70 anos atrás, existiam pessoas que ainda estavam em regime de escravidão, né? Claro que não legalmente, mas elas estavam lá, elas não tiveram acesso a oportunidades que nem as pessoas brancas tiveram, que já chegaram no Brasil desde 1500 e estavam ali tendo casa de colônia, conseguindo acumular dinheiro. As pessoas negras não tiveram isso. A gente começou 300 anos depois. A gente chegou muito atrasado nessa corrida para se estabelecer economicamente, né, e socialmente nos espaços. Isso não só no Brasil, isso na América inteira. Então, o Dia da Consciência... Desculpa. O Dia da Consciência Negra vem para isso, para a gente lembrar que biologicamente a gente é igual, sim, mas socialmente não. A gente tem muitas diferenças nas relações interpessoais, nas relações socioeconômicas, e tem luta para isso. Tem gente que está lutando. Tanto que foi em 2013 a luta conseguiu instituir esse dia. Tanto que na última década a gente conseguiu instituir cotas. Tanto que agora estão surgindo movimentos, o Black Lives Matter surgiu na década passada também, surgiu agora, por exemplo, esse trainee do Magazine Luiza só para pessoas negras, a luta ela tá avançando. O Dia da Consciência Negra é para isso, para a gente lembrar. Socialmente a gente não é igual, a gente está muito diferente em oportunidade e a luta ela é necessária, ela tá conseguindo trazer frutos e a gente precisa dela para continuar avançando para um dia chegar nessa sociedade mais igualitária. Acho que quando as pessoas tiverem consciência disso, entender que não é todo mundo igual, que a gente nesse momento não existe uma... Não é que não existe, mas é que não faz tanto sentido assim trazer uma consciência humana como se todos fossem iguais em oportunidades, que a gente vai começar a entender de fato a importância desse debate, a importância desse dia. Grupos hegemônicos sempre há. Sempre vai haver uma disputa, né? Na escola, por exemplo, a gente tem essa guerra dentro do currículo, dentro daquilo que você prioriza, daquilo que você não prioriza. Nós tivemos recentemente aí uma base nacional curricular comum que não pensa na EJA. É um exemplo, tá? Que assim não traz nada de base comum para quem trabalha a EJA. É como se ela simplesmente não existisse, né? Isso é só para mostrar para a gente que em diversas nações, de diversos tempos, sempre houve essa briga hegemônica. E aqui no Brasil, se alguém acha que esse feriado é desnecessário, que a cota é desnecessária, é só a gente pensar que quando houve a abolição, o que os governos aqui no Brasil correram fazer? Abrir incentivo para a Europa trazer imigrantes. Tá? Então, não é dizer que o negro não quis trabalhar, que tem muito esse discurso. E é uma mentira, é uma falácia, porque os imigrantes que vieram no início do século XX ou no final do século XIX, eles justamente vieram por um incentivo que esse governo deu para que as lavouras, para que as indústrias fossem ocupadas por brancos estrangeiros. Né, que o Brasil estava começando lá na sua história de povoamento e tal. Então é muito perverso você pensar nisso, que nesse jogo econômico, o escravizado foi deixado de fora, sabe? Então não é nem dizer não houve uma medida de proteção, é pior.
porque nem esse emprego que naturalmente seria dele, ele estava na fazenda, abriu a porta, na hora em que mandam ele para fora, vem um italiano. É isso que aconteceu, né? Então, temos, né, que corrigir, sim, temos que nos opor, sim, enquanto houver uma única criança, um único jovem, um único adulto fora desse jogo, a gente tem que se opor. E o feriado, é importante lembrar que ele é da consciência, é dessa consciência que todos nós temos que ter, o negro e o não negro, consciência de que tem que se opor frontalmente, que tem que fazer essa luta todos os dias, porque nós não vamos conseguir ser uma sociedade justa para todo mundo enquanto, né, enquanto houver essa diferenciação que só se explica, como você disse, não tem uma explicação biológica. A explicação é pela cor da pele, o que é um absurdo você pensar, o que, assim, se você olhar friamente, não tem cabimento, não há cabimento nessa justificativa. Então, a luta é diária de desconstrução, assim como ela é em relação aos movimentos feministas negros, aos movimentos LGBTQI+, a gente tem o tempo todo que desconstruir, né? Eu penso assim que esse ano, por exemplo, na eleição, ao mesmo tempo que nós tivemos grandes progressos aqui em São Paulo, a gente tem retrocessos, né? Esse moço aí, o Fernando Holliday, ele é uma força complicada, junto com o diretor do Instituto Palmares, né, que se colocam como negros e se opondo à luta do movimento negro. Então, assim, é uma voz em favor dos brancos que desejam essa diferenciação social. Então, também, esse jogo democrático que a gente vive também traz, né? E quanto mais isso acontece, mais eu vejo a necessidade da gente ter essa luta, né? Então, eu acho assim fundamental, e eu vejo muito isso na Brasilândia, né? Que é o lugar que a gente atua na rádio, essa consciência existe muito, sabe? Ela existe, na maior parte das vezes, na juventude, nas pessoas mais velhas. A gente vê muito as pessoas trazerem essa consciência muito fortemente no seu discurso e nas suas ações, né? E eu fico muito feliz de ver que a gente avança de alguma maneira, né? Embora precise de muito. E aí, Gabriel, eu penso que nós só temos uma saída, que é ocupar, realmente ocupar esses espaços, ocupar esses lugares, e eu fico muito feliz quando eu vejo, né, um jovem que, assim, que com essa luta toda, com essa consciência toda, está e vai buscar trazer essas outras crianças, esses jovens, para esse lugar. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né, em relação aos jovens, em relação às crianças, né? O que você acha que vai fazer a diferença na vida deles e que é possível uma política pública trazer, né? Para esse menino, para essa menina que está na escola pública, o que faz a diferença na vida desses jovens, dessas crianças, para a sua consciência e para essa ocupação? Legal. Acho que primeiro, falando assim como economista, acho que a primeira coisa é ter dinheiro. Não dá para a gente fazer política pública sem dinheiro, principalmente política racial. Então, eu acho que é uma necessidade dos governos, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais, criarem fundos mesmo. Então, separar uma verba e falar, essa verba a gente vai aplicar para políticas de igualdade racial, sejam políticas que, posso falar, política direta, então, por exemplo, fazer uma casa, um centro cultural de hip hop, por exemplo, que é uma coisa que atinge mais a comunidade negra. Instituir cotas, fazer cursos específicos para a população negra. Até para ações mais indiretas, por exemplo. Então, abrir postos de trabalho na periferia. A periferia é composta majoritariamente por pessoas negras. Então, por mais que naquele momento, se você abrir uma frente de trabalho numa periferia, você vai estar criando oportunidade para pessoas brancas e negras também, porque por mais que negros sejam majoritários na periferia, também tem pessoas brancas, você vai estar afetando mais pessoas negras, justamente porque são a maioria que está lá. Então, precisa de dinheiro para fazer essas duas políticas, essas políticas diretas contra as políticas indiretas.
E aí, olhando especialmente para os jovens, eu acho que está muito na questão da educação e na questão da cultura mesmo. Então, investir mais em educação mesmo, fazer valer a lei de ensino de história e cultura africana nas escolas. Isso foi uma coisa que fez diferença na minha vida. Tenho certeza que na vida de outros jovens negros e de outros jovens brancos, indígenas e asiáticos também, vai fazer muita diferença, assim. Continuar com as instituições de cotas para representatividade, de terem professores negros nas escolas. Nessa minha escola de ensino fundamental, eu lembro de um professor negro também que tinha. Então, precisa ter mais professores negros até para dar oportunidade para eles e também para trazer representatividade para as crianças, para elas se verem em algum lugar, né? E também na questão de cultura. Então, nas casas de cultura, trazer coisas da cultura negra, então trazer o hip hop, trazer o rap, trazer o grafite, trazer outras expressões culturais, então, sei lá, aula de dança de carimbó, ou fazer exibição de filme gratuito, sabe? Deixar as crianças e adolescentes terem contato com a cultura, principalmente com a cultura negra, né? Que é o que vai mostrar pra gente a nossa ancestralidade, vai dar identidade pra gente. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas negras acabam não embarcando nessa luta do racismo porque elas se enxergam do jeito que eu me enxergava quando eu era mais novo. Elas não tinham elas não se identificavam de fato, né? Eu acho que trazer essa identificação por meio da cultura e por meio da educação também é extremamente importante. E para os jovens, com certeza, imersão no mercado de trabalho, assim. Eu acho que já existem políticas que funcionam, como, por exemplo, o CIE dá bastante oportunidade. Eu consegui, durante o ensino médio, fazer um estágio pelo CIE, mas é fortificar, então é abrir mais vagas de estágio para esses jovens. É instituir cota também para ter certeza que eles vão entrar, sabe? E também continuar com a oferta de educação para entrar na universidade. Uma política daqui de São Paulo, por exemplo, que aconteceu foi que o prefeito ele vetou o passe livre para cursinho popular. Muitas vezes pessoas negras que são periféricas, elas não têm condição de pagar um ônibus para ir para o cursinho popular, que é o cursinho gratuito, que é um cursinho de qualidade, que é gratuito, que a pessoa não vai conseguir pagar um objetivo, uma etapa da vida, vai precisar ir até lá, se deslocar, mas não tem passe livre. Aí ela vai fazer o quê? Vai andando até a USP, sei lá, que tem, por exemplo, o Já é cursinho um da grande, FUVEST. já é um grande fator para barrar, né? Já é assim, um Sim. dos primeiros fatores que barra o jovem negro a ter acesso à universidade é esse, é a condição para permanecer estudando, para viabilizar, né? Eu acho que essa luta a gente tem que agora, no pós-eleição, pegar muito pesado, porque teve vários candidatos que, mesmo, né, se o resultado a prefeitura não for o que a gente espera, né, não for o que a população possa esperar como sendo melhor, nós temos os representantes diretos, que são os vereadores. Eu considero essa eleição de vereador, Gabriel, muito sinceramente falando, a mais importante. É a que mais afeta a nossa vida. Tá? E eu penso assim, eles têm que estar próximos da população. Agora a gente tem que se articular sim e cobrar. Esse passe livre para cursinho popular é para ontem. Né? Eu acho que isso tem que ser discutido com todos esses vereadores que entraram, que se dispuseram a representar a população, porque existem aspectos dessa briga que podem ser desenvolvidos agora. E eu vou ficar aqui torcendo, Gabriel, para você em algum momento participar da política pública, sabe? Ou Sim. como vereador, tal, porque você trouxe aqui você acabou de trazer para nós um panorama de medidas, né? Medidas viáveis para acabar com as desigualdades dentro de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade tão plural. Fala-se muito da questão cultural, que a cidade mobiliza, que ela tem muitas oportunidades, mas está na cara que não é para todo mundo, né? Se você tiver muito dinheiro realmente, você participa da cena cultural de São Paulo. Né? E eu costumo dizer, Sesc, ok, mesmo que o evento que você vá seja de graça, como você faz para chegar até lá? Né? Então, eu sou muito a favor dessa cena cultural que ocorre na periferia, quem me conhece sabe disso, e você está trazendo aqui com muita clareza aquilo que a gente mais defende, por exemplo, que é o Projeto Céu, nas periferias de São Paulo. Né? E isso pode ser uma resposta muito importante das políticas públicas
para a inserção de meninos e meninas negras e negros na cultura, né, para se ver representado. E você ainda traz essas medidas de emprego, do passe mesmo, né, de serem medidas que incentivem ao desenvolvimento. E todo mundo ganha com isso, porque na economia local, né, o fato das pessoas na periferia terem oportunidades de emprego, de produção, isso vai desenvolvendo também a região, né? Então, olha, você traz aqui um programa de governo. Eu adorei, porque, né, você falando, assim, enumerando, Gabriel, precisamos brigar por isso, nós temos que lutar por tudo isso que você está falando. Eu penso que se a gente conseguir no nível micro, se a gente conseguir nos nossos lugares, nos nossos espaços, trazer toda essa política pública que é possível de se fazer, né? Existe, inclusive, uma Secretaria de Igualdade Racial em São Paulo. Eu desconheço o tamanho que ela tem hoje, a importância que ela tem hoje, mas ela foi instituída. E ela prevê, inclusive, que a saúde de homens e mulheres indígenas e negros seja cuidada, seja amplamente alvo de pesquisa, de como você atender melhor nas especificidades. Não sei se isso está acontecendo, eu não estou acompanhando, tá? Mas a gente tem até esse mecanismo judicial, legal para fazer, né? Agora, a gente sabe que estando em um governo ou no outro, essas coisas mudam, mas acho que a gente precisa aprender a participar, aprender a não deixar só para o voto, né, Gabriel? Acho que isso você concorda comigo. Não é só o voto que transforma, é a gente se ocupar esse nosso espaço de cidadão, de cobrar realmente aquilo que precisa ser feito por A ou B, está eleito, você não vai governar só para quem votou em você, você vai governar para todo mundo. E todo mundo são todos os segmentos, todos os grupos humanos que estão dentro dessa cidade, não é? Então, assim, eu fico muito feliz, assim, agradeço demais você trazer esse futuro, né? Você está trazendo um desenho aí de um futuro que a gente quer realmente, né? Para as nossas periferias, para a nossa cidade. O Brasil a gente vai consertar depois, mas eu penso que a gente tem um momento importante para pensar no nosso lugar, na nossa cidade, na nossa escola, no nosso bairro. E eu vou pedir para você deixar um recado final para a gente encerrar, que está muito bom, mas eu vou pedir para você voltar outro dia, tá? Outro dia a gente vai Pode falar de chamar. economia, de outro assunto, Opa, tá bom? estou à disposição Porque já. quem fica amigo aqui das manas, né, do nosso programa Manas e Manhãs, das manas, dos manos, dos manes, volta, sempre volta, porque a gente está sempre discutindo assuntos relacionados principalmente as pautas em direitos humanos. Deixa aqui um recado para a meninada da Vila Brasilândia e de quem nos ouve, Gabriel. Boa, então, primeiro agradecer por esse espaço. Eu acho que é muito importante ter esses debates. Às vezes a gente sente falta de poder debater mesmo essas questões, poder falar e poder ser escutado também. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu acho que o recado que eu quero dar é que, bem, o que muda é a luta, de fato. Então não dá para a gente sentar e ficar esperando as outras pessoas irem fazer e esperar as coisas mudarem. A gente tem que lutar e a luta, ela é todo dia. Quando a gente é uma pessoa negra, quando a gente é uma mulher, quando a gente é uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa indígena, uma pessoa asiática, o nosso corpo, as nossas ações, elas são todas políticas, né? Então, tudo que a gente faz parte da luta. Então, desde você, na sua casa, conversar sobre a luta do movimento que você faz parte, desde você conversar isso com seus amigos, desde você se organizar politicamente, desde você produzir conteúdos falando sobre isso, desde você compartilhar conteúdos falando sobre isso, desde você votando em candidaturas que falam sobre esse movimento, enfim, tem muitas maneiras de continuar essa luta. Desde você estar ocupando espaços também, como nem eu estou ocupando a Unicamp agora, e estou ocupando a economia, trazendo essas questões raciais, tudo isso é luta e tudo isso muda aos poucos a realidade. Esses dias eu estava falando numa rede social, eu acabei comentando uma proposta de um candidato aqui da prefeitura, era uma proposta muito boa, que envolvia a questão racial também, essa questão
do envolvimento mais indireto mesmo, que ia atingir mais pessoas negras de fato. E aí depois eu até comentei assim, nossa, acho que fico um pouco de vergonha de falar dessas coisas um pouco mais sérias, né? Porque vai que eu falo alguma coisa errada, não sei o quê. Aí chegou uma amiga minha e falou, cara, eu gosto muito quando você fala desse tipo de coisa, porque isso tá fora da minha bolha. Muitas vezes eu nem sabia disso que você tava falando e eu aprendo muito com você falando sobre isso. E de fato, isso é muito importante. Às vezes a gente aprende e a gente não... A gente acha que já tá batido, que todo mundo sabe. Mas às vezes os nossos debates, seja o movimento que a gente faz parte, seja da luta que a gente compõe, ele tá dentro da gente, as pessoas não têm muito contato com ele, então é muito importante a gente ter essa luta em todos os espaços da nossa vida. Muitas vezes é cansativo, mas a gente sabe que sem ela, a nossa condição não melhora e a condição de quem tá vindo aí, de quem a gente vai ser ancestral, também não vai mudar. Então a luta é importante todos os dias. Então, então aprenda sobre, leia sobre a sociedade, entenda como ela funciona, ocupe os espaços que hegemonicamente não estão sendo ocupados por pessoas como você, como a universidade, como as escolas, como os empregos, como o governo. Ocupe esses espaços, levante a sua voz, não espere ninguém te dar voz, porque todo mundo tem voz. Eu particularmente odeio quando falam, a gente tem que dar voz à população negra. Não, a gente tem voz, a gente precisa ser ouvido. Vocês precisam ouvir a gente, porque a gente está falando já faz muito tempo. Então, se faça ser ouvido, e vamos que a luta é longa, mas a gente vê que os frutos estão chegando. E eles vão chegando cada vez mais. Quanto mais a gente luta, mais os frutos chegam. E quanto mais frutos chegam, mais a gente consegue ficar tranquilo. É isso. Maravilha, Gabriel. Eu já estou te convidando para voltar, hein? A gente vai conversar aqui sobre mais pautas. Quando você puder e Só quiser, chamar. esse programa é o seu espaço também. Quero te agradecer muito, viu? Dizer que tenho certeza que tudo que você disse vai ser muito importante para a formação de muitos meninos e meninas, né, da população em geral. E quero agradecer por você estar com a gente nessa sexta-feira, nesse domingo, que tem a reprise também, e te desejar aí um excelente final de semana, um percurso maravilhoso, e você volta, hein? Muito obrigada, Gabriel. Grande beijo, hein? Que agradeço. Beijo, pessoal da Rádio Cantareira. Beijo a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Obrigada, querido. Um abraço.